Ele é obrigado a se casar com sua melhor amiga da escola e acaba se apaixonando por ela. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com um garoto a caminho da sala de aula até que ele avista uma garota. À primeira vista, parecia se tratar de um casal, mas logo fica claro que não era o caso, pois ela estava visivelmente irritada e ameaçou o garoto dizendo que, se ele contasse algo sobre ela, estaria assinando sua sentença de morte. Logo descobrimos que o protagonista foi forçado a se casar com a garota que mais detesta na escola. 4 dias antes, vemos os dois discutindo, pois ela ficou furiosa com o que ele escreveu no relatório da aula anterior. Os nomes deles são Saito e Aki, e como já foi mencionado, se detestam profundamente. O garoto não suportava mais ser importunado por ela por motivos fúteis, enquanto Aki odiava o jeito despreocupado dele. De repente, Himari apareceu e abraçou Aki, perguntando por que ela sempre se apressava em cuidar de Saito. Aki não soube explicar, apenas disse que ver o rosto dele fazia seu sangue ferver de raiva, a ponto de querer esmagá-lo como um inseto. Shisei também apareceu. Ela trata o protagonista como um irmão, embora na verdade sejam primos, e nutre um forte carinho por ele. Hari comentou que Aki talvez tivesse sentimentos por Saito, já que implicava tanto com ele. Isso deixou Aki ofendida, dizendo que jamais ficaria com ele, nem se fosse o último homem vivo. Saito, por sua vez, respondeu com o mesmo desprezo, e a discussão continuou. Ao voltar para casa, Saito recebeu uma ligação do avô, pedindo que ele fosse visitá-lo para tomar um chá. O garoto recusou, mas o idoso insistiu, lembrando que Saito era o herdeiro da empresa da família e deveria agradá-lo enquanto ainda podia. Na prática, a recusa não adiantava, já que seguranças do avô logo apareceram para levá-lo, com ou sem o consentimento do garoto. Durante o trajeto, Saito perguntou para onde estava sendo levado, mas os homens não puderam responder. Era algo ao qual ele já estava acostumado. Enquanto refletia, somos levados ao passado. Houve uma grande crise financeira, e quando o grupo RJO estava à beira da falência, Tenru, o avô de Saito, salvou a empresa. Apesar da má recepção do público, ele demitiu executivos incompetentes e transformou o grupo RJO em uma potência global da tecnologia. Mesmo com 60 anos, ele continua afiado e liderando a empresa com firmeza. O motorista comentou que o avô gosta muito mais de Saito do que do pai do garoto. Ao chegar ao destino, Saito se depara com Aki, que também havia sido chamada pela avó. Como sempre, começaram a discutir por bobagens, interrompendo apenas quando os avós chegaram. Dentro da casa, os idosos disseram que estavam ali para celebrar, o que os jovens não entenderam, continuando a discutir. A avó de Aki comentou que os dois lembravam ela e Tenru no passado. Quando Saito perguntou o motivo do encontro, eles revelaram. Era para anunciar o casamento de seus netos. Os dois ficaram em choque, sem acreditar que aquilo era sério. Os avós insistiram, dizendo que Saito e Aki se conheciam desde pequenos e até se gostavam na infância. No entanto, se separaram por motivos banais. Mais tarde, Tenru acabou se casando com alguém escolhido por seus pais. E embora tenha se esforçado para dar o melhor à esposa, ela faleceu há 10 anos. Já a avó de Aki também era viúva, e os dois idosos agora estão juntos, imaginando como teria sido se tivessem ficado juntos desde o início. Por isso, resolveram unir seus netos como uma forma de realizar esse amor perdido. Aki se revoltou, dizendo que casamento deve ser baseado em amor verdadeiro, não em decisões de terceiros. Saito também recusou, afirmando que não tinham qualquer intenção de se casar, e que forçar alguém é ilegal. No entanto, Tenru e Yuya já previam essa reação. Então, Tenru abriu a porta e mostrou um filhote de cachorro, dizendo que, caso Saito não aceitasse o casamento, deixaria toda a empresa RJO para o animal. O garoto sabia que isso poderia levar a empresa à ruína, e também sabia que o avô não estava brincando. Yuya, por sua vez, tinha uma carta na manga. Ela chamou Aki de lado e sussurrou algo que a deixou visivelmente abalada. Com isso, os dois deram um prazo de 3 dias para que os netos decidissem. Fora da casa, Aki perguntou o que Saito pretendia fazer, mas nenhum dos dois tinha ideia. Ela também se recusou a revelar o que sua avó havia dito. Após mais uma pequena briga, cada um foi para seu canto. Mais tarde, ao refletir sobre o passado, Aki ligou para Himari e perguntou o que ela faria se sua família tentasse forçá-la a casar com alguém que não ama. Himari respondeu que diria não, pois já gosta de outra pessoa e não se casaria com mais ninguém. Aki ficou curiosa para saber quem era essa pessoa, mas Himari se recusou a contar. Ela então perguntou se a garota também gostava de alguém, mas Kenny respondeu que não havia ninguém especial, apenas uma pessoa que ela desejava que sumisse do mapa. Enquanto isso, o protagonista se perguntava por que justamente Aki, e como seria um verdadeiro inferno ter que lidar com ela todos os dias. Ele acabou desabafando com Chisei, revelando que seu avô o estava forçando a fazer algo para garantir a herança da empresa. Chisei então questionou o que Saito realmente queria. Viver com liberdade ou assumir o império da família? Ele respondeu que queria os dois. No entanto, Shisei lembrou que nem sempre é possível ter tudo. Mesmo assim, ela prometeu apoiá-lo em qualquer decisão, ressaltando que, para realizar seus sonhos,
ele talvez precisasse da empresa. Com um sorriso, garantiu que, independente do caminho escolhido, sempre estaria ao lado dele. No dia seguinte, ao chegar na escola, Saito tentou conversar com Kenny, mas foi ignorado. 3 dias se passaram e finalmente chegou o momento da decisão sobre o casamento. E surpreendentemente, ambos aceitaram. Os dois ficaram chocados ao saber que o outro também havia concordado. Quando Saito tentou sair, dizendo que assinaria os papéis após a graduação, Tenru o interrompeu, revelando que o casamento começaria imediatamente. Ele havia mandado construir uma nova casa para o casal e já transferido todos os pertences deles para lá. Além disso, os papéis da certidão de casamento já estavam resolvidos. A partir dali, tudo estava nas mãos deles. Os avós se despediram e Aki ficou arrasada. Ao entrarem na nova casa, perceberam que era um lugar bonito. Encontraram até uma banheira de hidromassagem. Saito se animou ao ver seu escritório, achando que ali seria seu refúgio. Mas seu momento de paz foi interrompido por um grito. Havia apenas uma cama no quarto. Saito ligou imediatamente para seu avô, e Tenru disse que essa era a regra número 1. Os dois deveriam dormir juntos todas as noites. Isso deixou o protagonista desconfiado, temendo que houvesse câmeras ou sensores escondidos. De repente, Aki começou a gritar, acusando-o de ter intenções obscuras todas as noites. Saito pediu que ela parasse com as paranoias, mas ela insistiu, chegando a pegar um lápis para se proteger. Enquanto subia com suas malas, quase caiu da escada, sendo amparada por ele. Saito explicou que só ofereceu ajuda porque, se algo acontecesse com ela, ele seria o primeiro a ser culpado. Apesar do desconforto, Saito estava conseguindo lidar com a situação. Já Aki nem conseguia se sentar à mesma mesa que ele. Quando chegou a hora de dormir, a cama pequena os forçou a ficarem próximos. Ambos estavam tensos, e Saito perguntou por que ela havia aceitado o casamento. Aki se recusou a responder, dizendo apenas que odiava as regras impostas e que só estava fazendo aquilo por causa de um objetivo pessoal. Voltando à cena em que ela pediu que ele não contasse a ninguém sobre o casamento, descobrimos que Aki estava preocupada com sua reputação social. No entanto, Saito também não queria que aquilo se tornasse público. Por um momento, parecia que os dois estavam começando a se entender, até brigarem novamente. Na sala de aula, Hari perguntou o que eles estavam discutindo, e Aki respondeu friamente que apenas pediu para o garoto não falar com ela. De repente, a irmã de Saito apareceu, notando que ele usava um novo shampoo. Curiosa, quis saber onde ele havia passado a noite, pois sentia o perfume de uma garota nele. Então perguntou diretamente se ele havia se casado. Saito a levou até um local mais reservado, e Chisei exigiu um suborno para manter aquilo em segredo, mas não sabia exatamente o que queria em troca. Mais tarde, o casal voltou a discutir, como de costume. Eles já estavam ficando conhecidos na escola por essas brigas frequentes. Ao chegarem em casa, Aki levou um susto ao abrir a geladeira e ver que só havia sucos. Saito explicou que comprou sucos de vegetais por serem ricos em vitaminas, acreditando que assim nunca ficariam doentes. Aki perguntou onde estava o equilíbrio na dieta, e ele mostrou um armário cheio de macarrão instantâneo. Quando ela quis saber da proteína, Saito apresentou um pote gigante de whey protein e revelou que planejava misturar tudo para criar a refeição perfeita. A mistura bizarra não parecia nada boa. Aki ficou em choque por ele viver comendo só aquilo. Saito explicou que treinou seu paladar ao ponto de acreditar que aquele suco especial era gostoso. Preocupada com a saúde dele, afinal estavam casados, Aki decidiu ensiná-lo a cozinhar de verdade. Ela começou a preparar uma refeição, fazendo uma cara estranha enquanto pensava que ele seria obrigado a elogiar sua comida. Saito, por outro lado, ficou desconfiado e cogitou que ela poderia estar envenenando o prato. No entanto, ao dar a primeira garfada, memórias antigas vieram à tona. Ele sempre comera comida pronta por ter sido abandonado pelos pais. Quando Aki perguntou se ele havia gostado, Saito disse que estava normal. Mas prestes a dizer que aquela refeição simples significava muito para ele. Por ter sido feita com carinho, Aki tirou o prato dele, achando que ele não havia gostado. No meio da nova discussão, ele conseguiu terminar de comer tudo. No dia seguinte, quando Aki tentou acordar o protagonista, ele a puxou para perto pensando se tratar do passado, quando dormia na mesma cama com Chisei. Isso deixou Aki furiosa, e o protagonista acordou com seus gritos. Basicamente, ela foi acordá-lo por causa da louça ainda estar na pia. No entanto, o plano dele era usar todas as louças limpas e só lavar quando não tivesse mais nenhuma disponível. Para piorar, a ideia de limpeza ideal para Saito era fazer uma faxina apenas uma vez por mês. E quando ele comentou que tinha dúvidas sobre a real necessidade de tomar banho todos os dias, Aki começou a chorar, desesperada por ter que viver com alguém assim. A caminho da escola, Saito pensava sobre como os valores deles eram completamente diferentes e se realmente dariam certo vivendo juntos. De volta para casa, o protagonista começou a jogar videogame para aliviar o estresse. Mas como estava fazendo muito barulho, Aki foi reclamar. Ao ver como o jogo era violento, quis proibir ele de jogar. No meio da discussão, os entregadores tocaram a campainha. Como o console desligou do nada, Saito perdeu todo o progresso, o que o deixou ainda mais frustrado.
Cansado de tanta confusão, ele decidiu tomar um banho, mas Aki já estava no banheiro. Ela não percebeu que ele havia entrado, e ele viu que ela estava dormindo dentro da jacuzzi. Preocupado, pensou que ela poderia se afogar, então tentou tirá-la de lá. No entanto, acabou escorregando. Mais tarde, enquanto Akena seca os cabelos, ela ainda está em choque. Refletindo sobre a situação, ela começa a se perguntar se Saito realmente tentou ajudá-la ou se tudo não passou de um enorme mal-entendido. À noite, Saito está lendo na cama quando Akena entra no quarto, visivelmente arrependida pela forma como reagiu antes. Ela tenta se desculpar, mas Saito, claramente não disposto a conversar, simplesmente diz que vai dormir, o que fere Akena profundamente. Ela começa a chorar baixinho, com o coração apertado. No dia seguinte, Imari percebe que Akena está abatida e pergunta o que houve. Akena, sem mencionar Saito, diz que enfrenta um problema com uma pessoa e se recusa a revelar quem é. Imari aconselha a dialogar sobre o assunto, buscando uma solução baseada no respeito mútuo. E Akena, pensativa, decide tentar resolver a situação. Enquanto isso, Saito conversa com Shisei durante o almoço, desabafando sobre o casamento com Akena. Shisei direto sugere que ele se divorcie, mas Saito recusa, dizendo que não pode desistir, pois precisa honrar a promessa feita a seu avô. Shisei então o aconselha a tentar se dar bem com Akena, ouvindo mais, sendo sensível e aprendendo a ceder de vez em quando. Quando chega em casa mais tarde, Saito, decidido a seguir o conselho de Shisei, abre a porta, mas logo se depara com Akena, que o encara com um olhar furioso. Ele tenta passar por ela, mas ela o segura levemente pelo braço e pede para conversar. Surpreso, Saito imagina que ela queira falar sobre divórcio, mas para sua surpresa, ela quer discutir formas de fazer o casamento funcionar. Eles se sentam para tomar um chá. Após um momento de reflexão, começam a estabelecer algumas regras de convivência. Saito começa sugerindo que prefere lavar roupas e louça apenas quando se acumularem, mas Akena, erguendo um pouco a voz, afirma que não quer viver naquele tipo de bagunça. Saito, percebendo que não vai conseguir convencer Akena, cede e concorda em lavar a roupa com mais frequência, o que a surpreende. Com esse pequeno ponto resolvido, ele então pergunta se poderia tocá-la, mas não da maneira que ela imagina. Ele explica que é apenas para que seus corpos se toquem de vez em quando durante a noite, já que a cama é estreita. Akena, hesitante e corada, acaba concordando, mas avisa que não permitirá que ele toque suas roupas íntimas. Eles então estabelecem um acordo, dando início a uma tentativa de compreensão mútua. Com o passar dos dias, Saito e Akena começam a criar pequenos hábitos que os aproximam. Um deles é agradecer um ao outro pelas pequenas coisas, algo que, segundo Akena, ajudará a fortalecer a conexão entre eles. Ela, no entanto, insiste que Saito deve elogiar mais sua comida, lembrando quando ele disse que sua comida era normal, o que ela não considerou elogio. Saito, achando que normal já era suficiente, decide não discutir e concorda em tentar. Naquela noite, Akena está ao telefone com Imari, contando que ela e Saito fizeram pequenos avanços no relacionamento. Quando Saito entra no quarto, ela desliga rapidamente, deitando-se na cama, visivelmente nervosa. Com o rosto profundamente ruborizado, ela dá permissão para ele tocá-la. Mas, como de costume, Saito estraga o momento dizendo que não fará isso. Com o tempo, no entanto, a relação entre eles começa a melhorar. Um dia, Saito surpreende Akena com um presente atencioso, mostrando que está disposto a se esforçar pelo relacionamento. Naquela noite, Akena prepara um jantar especial com vários pratos deliciosos. Para sua surpresa, Saito elogia, dizendo que estava realmente bom. Akena cora. Seus olhos encontram os dele, e ela responde timidamente que está feliz em ouvir isso. Depois do jantar, Saito decide lavar a louça e, enquanto faz isso, não consegue parar de pensar em como Akena o olhou após o elogio. Akena, para sua surpresa, aparece na cozinha e se oferece para ajudar. Saito, surpreso, nunca imaginou que ela se importaria em ajudá-lo. Enquanto lavam a louça juntos, ele começa a vê-la sob uma nova perspectiva, percebendo o quanto ela é bonita quando não está zangada. Outra noite, enquanto Saito está lendo um livro, Akena o interrompe, dizendo que alugou um filme que chamou sua atenção. Saito, achando que ela quer que ele saia dali, começa a se levantar, mas ela o impede. Com uma expressão tímida e sem graça, Akena segura a fita e revela que o filme é uma compilação de 24 horas de gatinhos brincando. Saito, incrédulo, se pergunta quem assistiria algo assim, mas Akena, percebendo sua reação, encontra uma versão reduzida de 3 horas. Eles assistem juntos com Akena adorando cada momento, enquanto Saito acaba cochilando de tédio. Quando o filme termina, Akena sugere que assistam a versão completa da próxima vez, mas Saito, recém-acordado, murmura algo sobre planetas alienígenas, claramente confuso. Depois disso, Akena insiste que, já que assistiram algo que ela gostava, é justo que Saito escolha o próximo filme. Ele, no entanto, admite que prefere jogos a filmes. Determinado, Saito pega o controle e se oferece para ensinar Akena a jogar, mesmo que ela duvide que vai gostar. 30 minutos depois, Akena está comemorando sua vitória contra um chefe do jogo, gritando de alegria. Saito observa com um leve sorriso, surpreso com o quanto está se divertindo com sua antiga rival. No dia seguinte, Kana surpreendeu Dimar com sua nova forma de lidar com Saiko, pois não tentou agredi-lo ou insultá-lo há vários dias, então pensou que talvez agora se dessem bem.
Kana logo tentou negar, mas Jimar disse que além disso, ambos começaram a se chamar pelos nomes, então sem ter desculpa, a gatinha fugiu, enquanto Shi tentava surpreender o protagonista na biblioteca, onde Saito esteve buscando referências para melhorar suas habilidades de comunicação. O protagonista confessou que procurava como estreitar seu vínculo com Kana, com quem falaria minutos depois, sugerindo se encontrarem depois da aula e irem às compras juntos. Saito logo esclareceu que não se tratava de um encontro, mas sim de fazer compras para casa. Kana, nervosa, disse que isso fazia mais sentido, e o protagonista concordou, mas por azar, Guimar decidiu voltar para casa com sua amiga, pois cancelaram seus planos. No entanto, Kana pediu desculpas por já ter combinado com outra pessoa. Guimar disse que não tinha problema, pois podiam ir juntos os três. Kana pediu desculpas e saiu correndo, mas no caminho cruzou com X, que perguntou aonde iria com tanta pressa, olhando para ela com desconfiança, muito suspeito. Então Kana saiu correndo, deixando Albina bastante pensativa. Finalmente Kana chegou ao local do encontro e, apesar de não ser um encontro romântico, não entendia por que estava tão nervosa. Enfim, se encontrou com Saito e foram ao supermercado, onde Kana mostrou que sabe ser criteriosa, além de ser muito astuta quando se trata de caçar promoções. Embora ninguém supere 100 horas quando o assunto é desconto, acreditem. Voltando para casa, Saito começou a elogiar sua princesa, pois ficou surpreso com o quanto ela pode ser decidida, terminando por dizer que seria uma ótima dona de casa, palavras que deixaram a gatinha corada, que bom, afinal já está quase casada. De madrugada, Kana surpreendeu nosso protagonista que estava tentando tocar uma de suas bochechas. Saito negou tudo, mas Kana o acusou de tentar atacá-la, logo exigiu uma explicação, então sem escolha o protagonista confessou que não conseguiu controlar a vontade de tocar sua bochecha. Corada, Kana perguntou se aquilo era verdade, além de pedir que descrevesse o quanto ela era bonita. Como tremendo homem, tremendo macho, tremendo romântico, disse que tanto que tirou seu sono, quase perdeu a cabeça. Na manhã seguinte, nossos pombinhos claramente estavam afetados pelo ocorrido na noite anterior, pois Kana queimou a comida e o protagonista esqueceu de vestir a camisa. No caminho para a escola, decidiram parar para comer um lanchinho, mas nesse momento Jimar os viu juntos e perguntou o que faziam. Kana imediatamente mentiu sobre a situação, fazendo com que começassem a discutir, porém a loira desconfiou muito deles. Durante a noite, nosso protagonista interrompeu os estudos de Kana, que mostrou que não estuda porque consegue memorizar tudo em uma única aula. Então Kana mandou que ele a deixasse em paz. Minutos mais tarde, nosso protagonista preparou um sanduíche para sua gatinha e depois a deixou estudar. Kana aprovou e estava nota 10, parabéns ao chefe. Após isso, decidiu se esforçar muito mais e noite após noite Saito fazia o mesmo, porque esse é um verdadeiro homem. Mas certo dia, Kana desmaiou por alguns segundos no corredor da escola. Jimar aconselhou que descansasse melhor, mas nossa gatinha se recusou a desistir, pois busca a melhor nota da classe. No entanto, Guimar disse que seria difícil superar Saito, pois ele é o melhor da classe, mas nossa gatinha estava segura de que conseguiria. Infelizmente, durante a noite, Saito a encontrou bastante mal, e após verificar a temperatura, viu que estava com febre. Logo começou a cuidar dela, disse que ela se esforçou demais e mandou que descansasse, mas Kanda respondeu que não podia fazer isso se quisesse realizar seu sonho de ser médica. O protagonista entendeu sua razão, ela quer ajudar os outros, especialmente aqueles que ama, mas seus pais não podem pagar seus estudos, pois a situação deles é pior que a de outros. Confessou que sua avó prometeu financiar seus estudos se casassem, e por isso aceitou o matrimônio. Também disse que tinha ciúmes por ele ser um gênio que não precisa se esforçar, enquanto ela jamais conseguiria superá-lo. Horas mais tarde, a saúde de Kana piorou. Então, sem alternativa, Saito decidiu chamar um táxi, mas sem obter resposta. Como tremendo homem, resolveu carregá-la nos braços e no caminho disse que a apoiaria para realizar seus sonhos, já que afinal ela era sua esposa. Uma semana depois do ocorrido, Kana se recuperou sem problemas, e irritada estava perseguindo Saito pelo corredor, pois ele esqueceu de levar seu almoço que nossa gatinha preparou com muito carinho e esforço. No entanto, na hora do almoço, nossa nórdica albina ordenou que ele entregasse e tentou pegá-lo. Claro que Saito impediu, mas quando Cheese pediu com carinho e de forma pacífica, a situação ficou complicada, pois seus colegas o mandaram entregar e como a pressão social estava forte, não teve escolha além de aceitar. Como se as coisas não pudessem piorar, Guimar percebeu que era o mesmo que Kana trouxe, literalmente a mesma coisa. Os outros começaram a supor que Kana e Saito tinham saído juntos. É claro que ambos negaram que namoram, mas no meio do caos, X aproveitou para comer tudo de uma vez, alegando que o fez para destruir a prova da situação deles, embora só tenha feito porque come como um caminhoneiro. Mais tarde, Guimar surpreendeu Saito, mas como de costume, ele manteve uma atitude fria com ela. No caminho para a aula, a loira perguntou se realmente não foi Kana quem preparou a comida. Nosso protagonista garantiu que não.
Dimar também perguntou se estavam namorando. Após isso, Rimar se desculpou por incomodá-lo e foi embora. Embora X estivesse escutando a conversa. Durante a noite, Kana ouviu barulhos estranhos enquanto dormia e viu uma sombra na porta, então gritou. Saito acordou imediatamente assustado, mas ao pensar que ela teve um pesadelo, tentou voltar a dormir. Porém a gatinha não deixou, pois não queria ficar sozinha e estava com medo de ser um fantasma ou um ladrão. E se fosse um fantasma ladrão, estariam perdidos. Na noite seguinte, a gatinha interrompeu o protagonista explicando que precisavam se mudar ou chamar um exorcista, pois ouviu algo correndo pela sala.